Hoje você acompanhará mais um assunto da série Revelação da Esperança. Tema de hoje: Grandes sinais do fim dos tempos revelados. Boa noite, é um prazer recebê-los, é um prazer cumprimentar a todos que estão aqui presentes na Igreja do Jardim Colonial e a todos que estão nos acompanhando pela internet, através do Facebook da Igreja, através do YouTube da Igreja. Nessa noite nós vamos entrar no segundo tema dos 26 que estão propostos para assistirmos durante a série Revelação da Esperança. O tema, como você viu, grandes sinais do fim dos tempos finalmente revelados. Nós vamos saber quais são esses sinais, por que eles acontecem, como acontecem. Existe, é verdade, uma curiosidade das pessoas para saber, existe alguma maneira de saber se a volta de Jesus está próxima? Jesus deu algum sinal, as pessoas têm curiosidade de aprender e de saber, e vão às Escrituras Sagradas para entender e buscar conhecer essa revelação de Jesus Cristo. Isso acontece em todos os países, em todas as etnias, pessoas estão curiosas para saber. Podemos agradecer a Deus que no livro do Apocalipse, o livro cujo centro é Jesus Cristo, nós temos a perfeita revelação de como Jesus pretende voltar e que sinais ele deu da sua vinda. Muitas pessoas, ao lerem e estudarem o livro do Apocalipse, ficam preocupados com os diversos símbolos proféticos, com eventuais bizarras criaturas que aparecem nesse livro e ficam assustadas e pensam, eu não posso compreender esse livro. Mas nós vimos ontem que a Bíblia diz que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para enviar e mostrar a todos nós, os seus servos, que através do seu anjo, ele revelou as coisas que em breve hão de acontecer. Ele transmitiu através do anjo para João, e João escreveu esse livro e nós o temos hoje. Podemos estudar e ficar certos de que Jesus é o personagem central do Apocalipse e ele tem uma mensagem de esperança para todos nós. Mas qual foi o motivo dessa revelação que trouxe tanta celeridade para o anjo trazer a João essas informações? Qual foi a principal informação sobre Jesus que o anjo trouxe para João? Foi exatamente o que está escrito no capítulo 1, versículo 7. Ele disse, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até aqueles que o transpassaram. Essa é a principal mensagem sobre Jesus no livro do Apocalipse. O capítulo 1 do Apocalipse começa com essa mensagem, avisando sobre a volta de Jesus, e o livro do Apocalipse também termina com essa mensagem. Desde o começo é uma mensagem de esperança, de que nós não vamos ficar nessa situação, nesse mundo para sempre. Jesus virá e todas as tribos da terra, diz a Bíblia, se lamentarão e verão o Filho de Deus vindo nas nuvens dos céus. Jesus não voltará em segredo, Jesus não voltará apenas para um grupo de pessoas, mas todo o olho o verá, todas as pessoas virão Jesus. O livro do Apocalipse também encerra com essa mensagem especial de esperança. Ele disse, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E ele diz ainda no versículo 12 do mesmo capítulo 22, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho a retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus vem, ele vem para todas as pessoas, todos verão, e ele vai dar o galardão àqueles que ele esperam. No capítulo 22, o último capítulo do livro do Apocalipse ainda afirma que aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Você percebe, cada vez Jesus afirmando com mais celeridade, venho, eu cedo venho, eu venho sem demora. Então, esse é um alerta. E o livro do Apocalipse acaba com essa afirmação dizendo, amém, vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus é o apelo do livro do autor do livro do Apocalipse. Nós queremos que Jesus venha, mas há uma questão que nós temos que responder. Há uma pergunta que fica no ar.
E essa pergunta é: quão rápido é esse sem demora? Quão breve é esse sem demora? Quanto tempo vai demorar? Quão próximo de nós está esse sem demora? Muitas pessoas dizem, bom, Jesus pode voltar em qualquer ocasião. E eu me lembro de uma ocasião em que o pastor Richards estava fazendo uma pregação sobre a volta de Jesus, e havia um auditório imenso, e ele falava de que Jesus viria em breve, e um senhor de mais ou menos uns 70 anos de idade se levantou desafiando o pastor Richard e disse, olha, você não pode afirmar quando Jesus vai voltar, ele pode voltar daqui a 100 anos, daqui a 200 anos. E o pastor Richard, com muita calma, muita tranquilidade, respondeu àquele senhor, olha, a julgar pelo que eu vejo, o senhor não vai durar mais 100 ou 200 anos. A diferença para a volta de Jesus entre daqui, hoje, a 100 anos, é o seguinte, a nossa próxima batida do coração. Se o teu coração parar de bater agora, se você parar de respirar agora, a próxima coisa que você vai ver quando os seus olhos se abrir vai ser a volta de Jesus. Então, esse lapso de tempo não faz muito sentido calcular. O importante é que nós temos que saber que Jesus voltará, e isso é certo nas Escrituras. Não importa quanto tempo ele vai demorar, tendo em vista que nós somos efêmeros. Mas enquanto nós estudarmos as profecias do Apocalipse a cada reunião aqui, você vai ver que esse fato da volta de Jesus é simplesmente mais reafirmado e confirmado. Jesus falou várias vezes do seu retorno. Enquanto ainda estava com seus discípulos, ele, indagado por eles, que sinais haverão da tua vinda, ele pregou um sermão lindo, de aproximadamente 3 capítulos nas Escrituras, falando só sobre a volta dele. E no capítulo 24 de Mateus, ele disse, eles perguntaram a Jesus, dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Eles estavam perguntando, eles estavam preocupados. Como que nós podemos saber que está próxima a tua vinda? Como nós podemos saber que está próximo o teu retorno? Dize, que sinais, o que vai acontecer? E nós temos as mesmas perguntas hoje. Que sinais nós podemos ver da volta de Jesus? Como nós podemos saber que ele está próximo de voltar? É curioso saber que só no livro de Mateus, no capítulo 24, Jesus respondeu essa pergunta aos discípulos e ele deixou ali cerca de 20 sinais da sua volta. Jesus deu claramente sinais que nós poderíamos reconhecer, mas ele estava tão distante dos dias de hoje. Como que esses sinais que ele deu para os discípulos podem valer para nós hoje? Há uma coisa muito interessante que Jesus fez, isso faz parte de uma didática muito importante nas Escrituras. Jesus estava diante de Jerusalém. Jesus estava olhando para os muros de Jerusalém quando os discípulos fizeram essa pergunta: que sinais haverá da tua volta? Então, ele deu sinais de coisas que iriam acontecer nos dias dos discípulos e sinais que aconteceriam no futuro, nos nossos dias da sua volta. Por que ele fez isso? Jesus sabia que o seu retorno não ia acontecer nos dias dos discípulos. Ele sabia disso. Os discípulos não sabiam. Hoje, nós estamos num futuro bem distante daquele. Mas nós já vimos que os sinais que Jesus deu das coisas que aconteceriam nos dias dos discípulos já aconteceram. E se elas já aconteceram e Jesus estava olhando na mesma perspectiva, quer dizer que aqueles sinais que ele deu, que aconteceram nos dias dos discípulos, eles são uma chancela para os sinais que acontecem hoje. Ele disse, as coisas vão caminhar muito difíceis. E ele disse, Jerusalém será destruída, esses muros serão destruídos, essas casas serão destruídas, esse templo será destruído. E os discípulos ficaram muito preocupados, porque eles entenderam que a destruição de Jerusalém significava para eles exatamente o fim do mundo. Eles entenderam claramente isso. Mas a volta de Jesus aconteceria naqueles dias? Não aconteceu naqueles dias. Mas Jesus deu esse primeiro sinal da destruição de Jerusalém como sendo uma garantia de que todos esses sinais aconteceriam. De verdade, Jesus deu muitos sinais e ele classificou esses sinais. Ele falou de sinais no mundo da religião. Ele falou de sinais no mundo da política. Ele falou de sinais no mundo da natureza.
Jesus comentou também sinais no mundo da sociedade. E desde os dias dos apóstolos até os dias da volta de Jesus, esses sinais se cumpririam numa sucessão infalível. E nós vamos analisar hoje, começando pelos sinais do mundo da religião. Não é óbvio que muito perto da volta de Jesus, as pessoas seriam despertadas para a religião? O problema é que Jesus avisou que um pouquinho antes de sua vinda, apareceriam falsos cristos e falsos profetas. Ele disse no capítulo 24 de Mateus, versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Agora preste atenção nesse texto, olha bem atentamente para esse texto. Esse texto fala de profetas falsos ou de sinais falsos? O que vocês acham? Profetas falsos ou sinais falsos? Olhe bem, falsos cristos, falsos profetas operando grandes sinais e prodígios. São profetas falsos fazendo sinais verdadeiros. Olha, esse é um risco muito sério, porque se um profeta falso faz um sinal falso, a quem ele engana? Ele não engana ninguém. Ele não engana ninguém. Mas um profeta falso fazendo um sinal verdadeiro, aqui está o problema. Então muitas pessoas se voltam para o ocultismo, para a adivinhação, porque em algum momento o ocultismo ou a adivinhação acerta alguma coisa. Então essas pessoas têm essas palavras do ocultismo como verdade. Mas o que está acontecendo? É um profeta falso, um adivinho falso, fazendo um milagre verdadeiro. E esse é o problema. E você sabe, um país cético como os Estados Unidos só vê crescer a crença no ocultismo. Na última década, o número de pessoas que se identificam com essas seitas e movimento Nova Era subiu nos Estados Unidos cerca de 247%. O neo-ocultismo, a religião pagã, druida, tem aumentado muito, e principalmente entre os adolescentes nos Estados Unidos. Você sabe, agora é muito complicado quando você vê uma pessoa falando coisas sobre Deus, saber definir ou diferenciar o que é falso do verdadeiro. Falsificações nem sempre são fáceis de se reconhecer. E no capítulo 16, versículo 14 de Apocalipse, João disse: porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Veja, o próprio João está dizendo que esses espíritos que fazem esses sinais milagrosos, são espíritos de demônios, operadores de sinais. Portanto, eles fazem sinais verdadeiros, mas não são profetas verdadeiros. Agora, reconhecemos, nenhum falso profeta anda por aí distribuindo um cartãozinho ou com uma plaquinha dizendo: olha, eu sou um falso profeta, não acredite em mim. Isso é muito difícil de acontecer. Eles se julgam verdadeiros, eles se dizem verdadeiros. Então como é que você sabe como que é o falso e o verdadeiro? Você já viu uma nota de 13 reais? Você já viu a falsificação de uma nota de 13 reais? Você sabe por que ninguém vai falsificar uma nota de 13 reais? Porque não existe a verdadeira nota de 13 reais. E aqui está o problema. Muitos desses falsificadores querem falsificar a verdade, mudar a palavra de Deus. Por isso, cuidado com os líderes religiosos que desencaminham as pessoas das verdades que estão na Bíblia. A Bíblia é a segura palavra de Deus. Por isso, cada noite que você vem aqui, eu coloco os textos na tela. Se você não tem o hábito, talvez seria legal você fazer isso, anotar esses textos. E eu quero fazer aqui um acordo com você. Em qualquer tempo, em qualquer um desses 26 dias, bom, agora só são mais 24 à frente, que eu falar qualquer coisa aqui, que não possa ser embasada nas Escrituras, você não tem compromisso comigo, você pode sair.
Você pode desligar a internet, você pode desligar o Facebook, você pode desligar o YouTube. Porque qualquer líder religioso que embasa a sua fala não na palavra de Deus, não merece a confiança. É exatamente aqui que está o ponto. Muitas pessoas embasam as suas crenças não na palavra de Deus. Ultimamente, muitos livros, revistas, filmes sobre o ocultismo são vendidos aos milhões e as pessoas acreditam. As pessoas tomam aquilo como verdade. Recentemente foi escrito esse livro, Anjos do Engano, que fala sobre líderes religiosos que enganaram pessoas. E você pode estar pensando assim, mas o que aconteceria se um líder enganasse? Eu poderia simplesmente perder a fé. Não tão rápido. Veja, por exemplo, o que aconteceu com essa seita chamada o Portão do Céu. Esse líder do Portão do Céu, ele comandava essa seita e ele dizia que quando passasse o cometa Hale-Bopp, se você quisesse escapar da calamidade da Terra, você tinha que ir para uma nave espacial que estava na cauda do cometa. Parece uma coisa estúpida, não parece? E ele dizia aos seus seguidores, a única maneira de você ir junto com o cometa, entrar na nave espacial, é tirando a sua própria vida. Você acha que alguém em sã consciência faria uma coisa dessa? 39 pessoas foram localizadas numa casa nos Estados Unidos. Inclusive esse líder da seita. Eles se mataram no dia que o cometa passou. E a polícia, quando encontrou esses corpos, alarmada, deu um aviso através das mídias, TV, jornais, avisando, se alguém está sentindo falta de um ente querido, um familiar que não tem notícias, avise a gente, ligue aqui para a polícia para não saber se essa pessoa também participava dessa seita e eventualmente tirou a própria vida e você nem está sabendo. Bom, quando eles deram esse anúncio, cerca de 1.500 chamadas nos primeiros minutos, de pessoas que estavam desaparecidas e que nem sabiam. Outro líder religioso, me permita te mostrar, outro líder religioso que também não tinha base bíblica, você deve ter ouvido falar, Jim Jones. Jim Jones foi agraciado com uma comenda do próprio Congresso americano. O próprio vice-presidente americano foi elogiar Jim Jones. No templo do povo, que era o nome da igreja dele, aconteciam milagres, as pessoas vinham para frente em cadeiras de rodas, e ele orava, e as pessoas se levantavam e se diziam curadas, até que ele pegou 913 pessoas, e veio aqui para Guiana, e ali ele fundou uma cidade chamada Jonestown. E o que aconteceu lá? Ele conduziu essas pessoas todas ao suicídio coletivo. Ele dizia, eu sou o profeta de Deus, o servo de Deus, tenham fé em mim, eu posso mostrar para vocês as portas do céu. E as pessoas perguntavam, como? Como que eu posso ver as portas dos céus? E ele deu uma bebida com cianeto e as pessoas morreram. 950 pessoas morreram naquele dia. Por quê? Porque seguiram um líder religioso que não tinha base bíblica. Mais recentemente, David Koresh, ele tirou alguns ensinamentos confusos do livro do Apocalipse e ele se dizia o Cristo. Ele dizia que ele era o Cristo que devia vir. Mas o que o livro do Apocalipse diz? Quantos olhos verão Jesus voltar? 20 olhos? 200 olhos? 50 milhões de olhos? Quantos olhos? Todo olho o verá. É fácil de descobrir que Koresh estava falando uma mentira. Quantas pessoas o seguiram? Várias pessoas. E quando lá em Waco, o FBI entrou, lá na casa onde eles estavam reunidos, eles perceberam que eles estavam se matando a si mesmos lá dentro. Várias pessoas cometeram suicídio. Muitas pessoas se envolvem com o ocultismo e sequer fazem ideia no que eles estão se metendo. De acordo com esse site, Cult Clinic, estima-se que cerca de 5 a 7 milhões de americanos estejam envolvidos com rituais ou grupos de cultos semelhantes. E esse número dos cultos está entre 3 mil e 5 mil nos Estados Unidos, e são aproximadamente 180 mil novas adesões a esses grupos de cultos a cada dia.
E você percebe, a cada ano, e você percebe, isso só tem aumentado. Parece que nos últimos dias essa fome pela religião tem aumentado no mundo. E Jesus falou que aconteceriam os chamados falsos avivamentos religiosos. Ele disse no próprio capítulo 13, opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, da terra na vista dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que ele foi dado executar diante da besta. Esses avivamentos religiosos, que parecem que vêm da palavra de Deus, mas não tem base nenhuma, só fala as emoções, não fala nada a razão, porque não tem base bíblica. Jesus também falou de sinais no mundo da política. O que está acontecendo no mundo político hoje, no mundo? O primeiro sinal que Jesus falou do mundo político são as guerras. Enquanto nós estamos conversando aqui, cerca de 60 conflitos entre países, conflitos internacionais estão acontecendo, mas nós nem ouvimos falar. Jesus falou no livro de Mateus capítulo 24, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Guerras e rumores de guerras. Jesus predisse que pouco antes da sua vinda, haveria conflitos internacionais numa escala global. O mundo todo estaria envolvido em guerras. Porquanto ele disse, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Jesus não está falando de um conflitinho, de uma guerra tribal apenas. Jesus está falando de um conflito que envolve o mundo todo. O Brasil mesmo envia tropas para pacificar regiões que estão em guerra. O século XX foi considerado o século das guerras. Aconteceram no século XX a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Cerca de 180 milhões de pessoas perderam a vida em resultado dessas guerras. E nós nem comentamos a guerra do Vietnã, por exemplo, a guerra da Coreia, conflitos na China, guerras tribais na África. Nós nem citamos tudo isso, porque hoje, cada vez mais, a cada dia, um outro sinal aparece, que são os conflitos, os frágeis acordos de paz, que são selados e quebrados por atentados terroristas. Os frágeis acordos de paz. Quantos de nós já não ouvimos que nações como os árabes, a nação árabe, o mundo islâmico, os israelitas, firmam um acordo de paz e logo isso é quebrado? Quantos de nós ouvimos? Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3 diz, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, e de modo nenhum escaparão, de modo nenhum. Esses frágeis acordos de paz acontecem pelo mundo todo, e qualquer coisinha incendeia uma guerra. Você não ouviu notícias sobre um terrorista que explode um ônibus, um terrorista que explode um carro, um terrorista que explode uma loja? Tudo isso por causa de frágeis acordos de paz. A Bíblia é segura e mostra claramente que esses sinais aconteceriam antes da volta de Jesus. A Organização das Nações Unidas, que nasceu com o intuito de pacificar o mundo, não conseguiu fazer isso. Essa organização foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial. E logo após a Segunda Guerra Mundial, uma coisa interessante aconteceu no nosso mundo. O nosso mundo se tornou um mundo nuclear. Nós temos hoje a capacidade de destruir a nossa própria casa. E não é à toa, porque o livro do Apocalipse, no capítulo 11, versículo 18, diz, na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos e para dar o galardão aos seus servos, os profetas, e a todos os santos aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e também para destruírem os que destroem a terra. O potencial destrutivo que nós temos hoje é um aviso de que a volta de Jesus está breve. E nós poderíamos mencionar o clube nuclear, de quantos pequenos países com governos muito frágeis têm capacidade nuclear de destruir, fazer destruição em massa no nosso planeta. E nós sequer ouvimos falar essas coisas. Nós temos muitos pequenos países que hoje têm potencial nuclear.
A revista Time publicou outro dia essa matéria. A grande ameaça nuclear precisa ser desarmada. Precisamos tirar a mão do botão que explodirá o nosso planeta. Nós temos registros das cidades secretas na Rússia. Quando a Rússia se quebrou, se desfez, quando o Império Russo se desfez, aquelas pequenas cidades que beneficiavam o material que faz a bomba nuclear, o plutônio, esses pequenos estados se tornaram países muito frágeis. E ali é sabido que a cada 3 dias eles têm plutônio suficiente para construir uma bomba. E alguns desses cientistas se veem tentados a vender esse conhecimento para terroristas. E o nosso mundo está, sim, cambaleando entre a ameaça e a esperança. Países com ideologias de esquerda, extremistas, hoje têm potencial nuclear. Recentemente nós ouvimos falar do líder da Coreia do Norte, que numa ameaça aos Estados Unidos está ameaçando mandar mísseis. Todos nós seríamos afetados, porque se sabe muito bem a capacidade de destruição dessas bombas. Quando explodiu a primeira bomba nuclear, lá no Japão, um repórter americano foi para lá, e ele disse, quando estava no lugar onde explodiu aquela bomba, ele disse: oscilamos no limiar do conflito mais calamitoso que se pode imaginar. Na verdade, nem podemos sequer imaginar o que pode acontecer. Ele disse: eu estou aqui, no lugar onde o fim do mundo começa. Esse é mais um sinal da volta de Jesus. William Ripley, ele disse essa frase: eu estou aqui em pé sobre o local onde o fim do mundo começou. Jesus deu um severo alerta sobre esse assunto no livro de Lucas. Ele disse: haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Hoje é mais do que certo que nós vivemos num mundo nuclear. As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão com cuidado. O que pode acontecer se deflagrar uma guerra nuclear? Jesus também falou dos sinais no mundo da natureza. Como a natureza está desviada do seu curso. Nós ouvimos falar de ciclones, até aqui no Brasil, no sul do Brasil. Aqui na cidade de São Roque, eu tive a oportunidade de ver, onde passou um tornado. A terra foi revolvida, como se a pessoa pegasse uma pá gigante, enorme. E o risco que ele fez, assim, de quilômetros, devastando, arrancando árvores, jogando animais, carros, casas para o ar. Uma coisa incrível aqui no Brasil, agora está acontecendo isso. A natureza está dizendo: Jesus em breve voltará. Nós ouvimos falar de incêndios criminosos, mas incêndios causados pela natureza também. Enchentes em vários lugares, furacões. A temporada de furacões da década de 90 foi uma coisa sem precedentes, e destruição que sequer pode se contar quanto custou toda essa destruição. Jesus também falou de outro sinal decorrente da natureza, que é a fome. A fome é uma coisa presente no nosso mundo. Ele disse: haverá fomes, terremotos em vários lugares. Mas nós não sempre ouvimos falar de fomes. Em países como a África, países muito pobres, pessoas passando fome. Nós não sempre ouvimos falar de fome. Só que Jesus falou de fome no plural, fomes. Quer dizer que era uma escala global. O relatório das Nações Unidas diz que há escassez de alimento em 38 países. Para você entender esse número, é possível te dizer que 1/6 do mundo é composto por pessoas desnutridas, famintas. E 10 mil pessoas por dia morrem de fome. Hoje, até a meia-noite, 10 mil pessoas irão morrer de fome. Aqui no Brasil, muitas pessoas têm fome, mas a maioria das pessoas aqui no Brasil vai dormir com a barriguinha cheia. Mas quantas pessoas no mundo? O que está acontecendo? Está acontecendo que a área urbana está se expandindo e tomando as áreas férteis no mundo. A cada ano, milhares de hectares são perdidos, mais de 100
1.000 quilômetros quadrados de terras aráveis são perdidas a cada ano. E para piorar isso ainda, a natureza ainda traz um outro mal, que é a pestilência, que está vindo cada vez pior. Jesus disse em Mateus 24, versículo 7, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Que tipo de peste Jesus está falando? É uma peste, a palavra que Jesus usou, é uma palavra que quer dizer, não uma peste específica, mas eu poderia dizer pestilência. O que é uma pestilência? É uma doença estranha que atinge tanto seres humanos, como plantações e também animais. E nós não temos visto isso. As doenças que estão atacando os animais também estão atacando os seres humanos. Você vê que estão sendo gastos cada vez mais dinheiros e recursos em pesticidas, em controle de pragas, mas as pragas ainda estão vivas. Outra forma de pestilência são as novas formas de doenças que aparecem no mundo. Doenças que não existiam, que agora estão aparecendo. Doença da vaca louca, gripe do frango, AIDS, gripe suína, ebola. Doenças que estavam nos animais e que agora estão acometendo os seres humanos. Totalmente diferente do que acontecia nos dias de Cristo. Uma outra coisa pior ainda essa situação. Cerca de quase 5,5 milhões de quilos de poluentes tóxicos são lançados na atmosfera a cada ano. E hoje é possível identificar uma pessoa que morou toda a vida na cidade, de uma pessoa que viveu só um pouco na cidade, ou que nunca viveu na cidade, abrindo o pulmão dela. Depois da morte, faz a dissecação ali, a necrópsia, e dá para dizer onde essa pessoa morou. Porque cada vez mais o céu está poluído. 105 cientistas do mundo fizeram um severo alerta quanto à poluição. Eles disseram, não mais do que uma ou algumas décadas antes que a capacidade de evitar novas doenças enfrentadas pelo mundo hoje sejam perdidas, e que as perspectivas da humanidade sobreviver serem imensamente reduzidas. Porque cada vez mais nós vivemos num meio ambiente propenso à pestilência, porque nós estamos poluindo esse meio ambiente. Jesus falou também de terremotos. Haverá, ele disse, fomes, terremotos em vários lugares. Terremotos acontecem até aqui no Brasil. No começo da era da medição dos terremotos, estimava-se que cerca de 1.000 terremotos aconteciam por ano. Hoje acontecem 1.000 terremotos por dia. Os terremotos estão aumentando. E o livro do Apocalipse fala de um tremendo terremoto. Ele diz, no capítulo 6, versículo 14, o céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola, então os montes e as ilhas foram movidos do lugar, como nunca houve igual, desde que a gente sobre a terra foi o tal terremoto forte e grande. Jesus falou, esses terremotos são um aviso de que ele está para vir. Os terremotos estão aumentando, não estão diminuindo. Cerca de 35 terremotos por dia em áreas que nunca acontecia terremotos. São 12.000 ao ano, alguns lugares 14.000. E o livro de Lucas, capítulo 21, versículo 11 diz, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas, também grandes sinais no céu aconteceu. Isso é uma revolta na natureza. E nós nem estamos falando dos desastres causados pelo homem, como aconteceu aqui no Brasil, Mariana, Brumadinho. Nós estamos falando da revolta da própria natureza. E as pessoas ficam assustadas. O livro de Lucas disse que seria assim, as pessoas ficariam assustadas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas terríveis que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados. A natureza está em rebelião. Quando você ouvia falar antes de tsunamis, os tsunamis são cada vez mais comuns. Esses são os tsunamis da década de 90. Cada um maior do que o outro e causando maiores vítimas. O maior deles aconteceu dia 26 de dezembro de 2004. Aconteceu um terremoto de magnitude 9.1, numa escala que vai até 6.
mais de 230 mil mortos. Os danos foram incalculáveis. Jesus disse, os terremotos vão acontecer mais e mais. A temporada de furacões no Atlântico foi uma das maiores da história. Vocês lembram desse incidente? O furacão Katrina foi a mais cara tormenta da história paga pelos Estados Unidos. Cerca de 75 bilhões em prejuízos. Um impacto econômico que gerou 250 bilhões de prejuízo. Até hoje, não se recuperou aquela cidade. Até hoje está bem parecido com o que você está vendo aqui. A revolta na natureza é um sinal do fim dos tempos e da volta de Jesus. Jesus falou ainda de uns sinais no mundo da sociedade. E agora, preste muita atenção no que você vai ver, porque isso pode estar acontecendo na sua casa. Há uma evidente decadência moral. O mundo está em decadência moral. E Jesus fez uma comparação interessante no livro de Mateus, no capítulo 24, comparando com o dia da volta dele. Ele falou, pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Como é que foi nos dias de Noé, você pergunta? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eu pergunto para você, qual é o problema de comer? É pecado comer? Não, não é pecado comer. É pecado casar? Não, não é pecado casar. É pecado se dar em casamento? Não, não é pecado se dar em casamento. Mas esse povo antediluviano era um povo centrado em seus prazeres, em seus desejos, egoístas. Eles só pensavam nessas coisas. Eles não davam atenção para as coisas de Deus. Eles viviam centrados em aproveitar a vida ao máximo. Você já ouviu essa frase? Modernamente, eu tenho que aproveitar a minha juventude, eu tenho que aproveitar a minha vida. Não se vive duas vezes, não se tem 18 anos duas vezes. Era assim com os antediluvianos. Eles aproveitavam a vida longe de Deus. Eram vidas egocêntricas centradas nos próprios prazeres. E Noé ficou 120 anos dizendo, olha, vai chover. Uma coisa inusitada vai acontecer. Nunca havia chovido antes. Olha, vai chover. Vai cair água do céu. Fiquem preparados porque vai chover. E ninguém deu atenção a Noé. Acontece que nos dias dos antediluvianos, algumas coisas estavam acontecendo. Estava acontecendo a quebra da união familiar. Porque as pessoas estavam centradas no próprio prazer. Casar e dar em casamento não é problema. O problema é quando você casa para seu bel prazer. Então, o casamento não funciona, você vai para outro. Não funciona, você vai para outro. Era isso que acontecia nos dias de Noé. Bem diferente do que acontece hoje, não é verdade? É bem idêntico o que acontece hoje. E também uma atitude complacente em relação às coisas espirituais e morais. Hoje, as pessoas não dão valor às questões espirituais. Mas veja o que está acontecendo na sociedade se não há uma decadência moral. Só nos Estados Unidos, onde existe pesquisa séria, os bebês nascidos de mãe solteira aumentam. E aqui no Brasil já existe pesquisa. Sabe em que época do ano, em que mês do ano, mais nascem bebês de mães solteiras? Não. No mês de outubro. No mês de outubro. Sabe por quê? Porque essas meninas conceberam na época do carnaval. Concebem no carnaval e lá no mês de outubro nasce o bebê. Aqui no Brasil já existe pesquisa disso. A decadência moral está afetando as famílias. E não é uma coisa estranha de você perceber. De 50% a 75% de todos os casamentos estão acabando em divórcio. Uma pesquisa feita na comunidade americana, encomendada pela Organização Mundial de Saúde, diz que 50% dos lares são dirigidos por pessoas não casadas. 46% de pessoas com idade superior a 15 anos são descasadas, de 15 a 44 anos. 31% das crianças vivem em lares de gente não casada. Falta um pedaço.
da casa. E que formação essas crianças têm? Uma formação deficiente. Agora lembre-se, a palavra de Deus assegurou que quando isso acontecesse, era um sinal de que Jesus estaria breve de voltar. E provavelmente você pode olhar nesse sinal algo que está acontecendo na sua casa. Mas lembre-se, Jesus é aquele que cura todas as coisas erradas, todos os relacionamentos mal sucedidos, que cura não só doenças físicas, como doenças da alma. Jesus pode agora mesmo te abraçar e te dar a saúde espiritual que você precisa, a saúde emocional que você precisa. Ele falou também do aumento do crime e da violência. Aqui no Brasil, nós, mais que em qualquer outro lugar, estamos percebendo isso. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, antes dos dias do dilúvio, antes do dilúvio acontecer, o que estava acontecendo? Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado e que continuamente era mal todo o desígnio do coração do homem. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Será que a maldade do homem está aumentando na nossa geração? Ou será que é um comparativo absurdo que Jesus está fazendo? A terra nos dias de Noé estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Corrupção. Nós ouvimos falar de corrupção nesse nosso país, o que vocês acham? É muito estranho. Há alguns anos nós quase não ouvimos falar, hoje é só o que cobre os noticiários, corrupção através dos poderosos, e a coisa vai a um nível que atinge as nossas famílias, os nossos lares. No relatório da Organização Mundial de Saúde sobre saúde e violência, trouxe esse dado alarmante. Violência e saúde, cada ano mais de 1,5, quase 1.600.000 pessoas no mundo perdem as suas vidas por causa da violência. Muitos mais são feridos ou sofrem uma série de enfermidades físicas, sexual, reprodutiva e problemas de saúde mental. Violência no mundo aumentando. A violência está entre as principais causas de morte de pessoas entre 14 anos e 44 anos no mundo. Isso só aumenta. E parece que a violência está disseminada dentro da nossa casa. Agora, olhe se isso não está acontecendo dentro da sua casa. Uma pesquisa foi feita sobre hábitos das crianças assistirem TV. Uma criança que assiste 3 horas de TV por dia, desde os 10 anos de idade até os 17 anos de idade, ela vai ter visto, as crianças que assistem 3 horas de TV por dia, aos 12 anos assistiram 14.000 assassinatos na TV. A cada ano há um aumento da violência em 5%, da linguagem obscena 30% e de conteúdo sexual 42% na TV. A cada ano isso aumenta e as nossas crianças assistem tudo isso. Como você acha que o comportamento delas vai ficar? Você acha que as crianças conseguem separar o que elas veem na TV do comportamento que elas devem ter? Elas não fazem essa separação. Mas nós colocamos a nossa TV na frente delas. E desculpem, esse é um sinal da volta de Jesus. Decadência moral. Incerteza econômica. Outro sinal da volta de Jesus. O livro de Tiago coloca isso muito bem. Ele diz lá: atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras, que sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a vossa ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e que há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias, nos dias que nós estamos vivendo. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifam nos vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, e tendes engordado o vosso coração em dia
de matança. Deus está vendo as pessoas enriquecerem à custa de fazerem as pessoas ficarem pobres. No livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 17, ele diz: porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. Deus está dizendo: tudo isso vai acabar. A volta de Jesus está muito próxima de acontecer. Eu quero mostrar para vocês aqui dos sinais que você já viu, o que já está cumprido, sinais que já se cumpriram. Falsos cristos e falsos profetas, guerras, rumores de guerras, frágeis acordos de paz, fomes, pestilências. Nós já vimos também terremotos, a imoralidade sexual, a desunião das famílias, a violência, a incerteza econômica. Mas existem mais 2 sinais. Eu quero colocar só esses 2 sinais agora para você refletir se é ou não um sinal da breve volta de Jesus. Primeiro, aumento do conhecimento. Como tem aumentado o conhecimento? Isso foi profetizado no livro de Daniel. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela esse livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber, em outras versões dizem, a ciência se multiplicará. Não é preciso muito esforço para entender como o conhecimento se multiplica na terra. A um clique do mouse no seu computador, quanto conhecimento você pode obter? 90% de todos os cientistas e técnicos jamais dispuseram do que nós temos hoje. Olhando para o passado, esses cientistas do passado, esses técnicos do passado, não tinham toda a informação que nós temos hoje. De um dia para o outro, quanta informação se multiplica. Uma explosão de conhecimento num clique de mouse. Tudo na nossa época, porque em Daniel disse, o saber, a ciência se multiplicará. Mas isso talvez até era esperado. Mas do que Daniel está falando? Ele está falando do conhecimento também da palavra de Deus, que as pessoas iriam conhecer a palavra de Deus. E eu devo dizer para você, você faz parte dessa profecia, porque no dia de hoje você está tendo conhecimento da palavra de Deus, e se o saber ia se multiplicar, e as pessoas iam ter conhecimento da palavra de Deus, hoje essa profecia está se cumprindo na sua vida, o conhecimento aumentaria. E em segundo, último sinal, o evangelho sendo pregado a todo mundo. Em capítulo 24 de Mateus, versículo 14, Jesus disse, será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunhar todas as nações, e então virá o fim. O livro do Apocalipse coloca a celeridade da pregação do evangelho nessas palavras, no capítulo 14, versículo 6 e versículo 7. Ele disse, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar os que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Veja essa figura, um anjo voando pelo meio do céu, essa figura de rapidez, voando pelo meio do céu, e ele vai a cada nação, tribo, língua e povo, todas as nações, recebendo o conhecimento da palavra de Deus. Isso mostra que Deus está em ação, que Jesus está voltando em todos os lugares, lugares onde o evangelho penetra. As notícias são boas, pessoas estão se entregando, estão conhecendo Jesus e selando suas vidas com Ele, em todos os lugares. Esse é um batismo que aconteceu nas Filipinas, um batismo na nossa igreja adventista. Milhares de pessoas foram batizadas aí nessa cerimônia, mas não só nas Filipinas, outros lugares também. Existem outros lugares em que o evangelho está alcançando e entrando. Pessoas estão conhecendo a palavra de Deus e sendo alcançadas pelo evangelho. Esse batismo, num país da Ásia, se não me engano, Indonésia, pessoas se encontrando com o evangelho. Esse é um sinal da volta de Jesus. O evangelho será pregado em todo mundo, um anjo poderoso indo a todo mundo. Eu tive a oportunidade de, no ano passado, ir fazer o evangelismo na África. Você está vendo agora um batismo na África. No lugar onde eu preguei, dentro 1.500 pessoas assistindo a pregação. Do lado de fora, 2.500 pessoas ouvindo no alto-falante.
As pessoas ao redor do mundo estão conhecendo o Evangelho, estão vendo que Deus está em ação. Está chegando o dia de nós vermos essa cena. Eu quero muito erguer os meus olhos ao céu e ver essa cena de Jesus voltando. Eu quero ver Jesus voltar e cantar glória ao meu Senhor, a esse que pôs a fé no meu coração, a esse que pôs a certeza que eu posso acreditar e ter confiança. Eu quero rever as pessoas, os amigos que eu perdi, os familiares que eu coloquei no túmulo e numa tumba na terra. Eu quero rever essas pessoas. Já é tempo de nós erguermos e abrirmos o nosso coração para esse que é o autor da nossa fé, para o Jesus que veio dizer: em breve eu voltarei, eu vou colocar um ponto final em todo o sofrimento. Você não precisa ir para sua casa cheio de desespero. Você pode acreditar, Jesus em breve voltará. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver e contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever queridos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória
minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Amém. Uma vez que Jesus colocou essa certeza no seu coração, nós podemos orar a Ele e agradecer pela certeza da sua volta. Feche os seus olhos, ore comigo. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela certeza maravilhosa do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado porque a Tua Palavra nos dá essa certeza, ela enche o nosso coração, afinal, Jesus Cristo é o autor da nossa fé. Ao sairmos desse lugar, Senhor Deus, que essa mesma fé continue nos dando a força, o ânimo para vivermos cada dia para a glória do Teu nome. Queira abençoar, Senhor Deus, essas pessoas que hoje acompanharam pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo mundo todo, aqui no Brasil, na Europa, em outros lugares, nos Estados Unidos. Eles acompanharam hoje a pregação da Tua Palavra, e então mais uma vez a profecia se cumpriu de que esse Evangelho seria pregado em todo o mundo para testemunha a todas as nações. Por isso rogamos, Senhor Jesus, volte logo para nos buscar. Queremos erguer os nossos olhos e ver o nosso Salvador voltando. Queremos novamente ter os nossos queridos, que um dia colocamos naquela sepultura fria, Senhor. Por favor, volte logo, Senhor Jesus. Ao sairmos desse lugar e voltarmos para a nossa casa, que o Teu Espírito venha conosco, que Ele abrande o nosso coração, que possamos voltar diferentes para a nossa casa. Nos dá a Tua proteção e a Tua bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.